Metade do país é contra a prisão de Lula, mas 69% acham que ele está envolvido com corrupção, diz pesquisa. Na noite do último sábado, 7, quando o ex-presidente Lula chegou de helicóptero a Curitiba, encontrou o bairro onde começará a cumprir sua pena dividido em dois pela Polícia Militar Paranaense. De um lado, manifestantes de verde e amarelo favoráveis ao mandado de prisão do juiz Sérgio Moro. Do outro, militantes de esquerda e simpatizantes, contrários à ida de Lula para a cadeia. Agora, a primeira pesquisa de opinião após a prisão do petista mostra que o país inteiro está dividido. 46% dos brasileiros são contra a decisão de prender Lula, e 50% são favoráveis. A diferença está dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, segundo o Ipsos. Para 57% dos entrevistados pelo Ipsos, Lula é culpado das acusações pelas quais está preso, 32% acham que é inocente. Mais ainda, 69% consideram que o petista está envolvido de alguma forma nos esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato. Os pesquisadores foram às ruas entre os dias 7 e 10 de abril, e ouviu 1.200 pessoas nas 5 regiões brasileiras. E, durante este período, foi difícil achar alguém que não soubesse o que estava acontecendo. 99% dos entrevistados ouviram falar sobre a prisão de Lula. No último sábado, Lula atuou como um mestre de cerimônias de sua própria prisão. O grupo mais próximo do petista negociou a rendição do ex-sindicalista à Polícia Federal, e ele só se despediu depois de um ato político ocorrido durante uma missa em memória de sua mulher, Marisa Letícia, morta em 2017. O diretor do Ipsos, Danilo Cersósimo, é um dos responsáveis pelo levantamento. Ele lembra que a pesquisa foi feita no calor do momento, com as entrevistas começando no sábado e terminando na segunda-feira, 9. Para Cersósimo, fica claro que no momento da prisão, Lula não perdeu o apoio que tinha. O percentual de pessoas que considera a prisão injusta é muito similar à aprovação do Lula medida pelo Barômetro Político, publicado pelo Estado de São Paulo, diz ele. Isso mostra que ele manteve um capital eleitoral e político bastante forte. A questão que fica é, qual será o grau de deterioração desse capital com ele na prisão? Vai se manter forte a ponto dele conseguir transferir votos para um eventual sucessor? Questiona Cersósimo. Outros dados na pesquisa do Ipsos mostram o quanto a população está dividida sobre este tema. Para 50%, a prisão de Lula foi justa, mas para 44% o petista foi alvo de injustiça. Outras respostas da pesquisa sugerem que ainda não existe uma opinião majoritária sobre o caso. Os percentuais dos que concordam ou discordam da frase "a Lava Jato até agora nada provou contra o ex-presidente Lula" são iguais. 47% dos entrevistados para cada lado, com 6% que não souberam dizer ou não responderam. Na frase "a Lava Jato" está mostrando que Lula é mais corrupto que os outros políticos. 44% acham que sim, e 51% que não. Outro resultado significativo é o de que a maioria das pessoas acredita que os poderosos do país querem tirar Lula das eleições presidenciais. 73% das pessoas ouvidas pelo Ipsos pensam desta forma, e 23% discordam. Pelas respostas anteriores, é possível inferir inclusive que pessoas que concordam com a prisão do petista pensam desta forma. A pesquisa Ipsos não traz dados de preferência eleitoral, porém. Apoio à Lava Jato, repúdio generalizado aos políticos. Apesar da divisão a respeito do caso do ex-presidente Lula, a maioria dos brasileiros continua apoiando as investigações da Lava Jato, iniciadas em março de 2014. Para 93%, as investigações precisam prosseguir, custe o que custar. Outros 92% concordam com a sentença segundo a qual a Lava Jato deve continuar as investigações até o fim, pois muita gente ainda precisa ser investigada. Só 6% discordam desta última afirmação. Outros 73% acham que a Lava Jato vai fortalecer a democracia brasileira, e só 10% creem que as investigações vão enfraquecer o regime democrático.
A grande tradução desses números é a necessidade que o povo vê de mais respostas, em termos de avanço das investigações sobre outros políticos, disse Sósimo. Existe uma necessidade, para a opinião pública, de resposta muito mais forte do que tem sido dada até agora, diz o diretor do Ipsos. O cidadão se sente impotente nesse sentido, de resolver os problemas do país. A prisão do Lula não resolve esse anseio por justiça, disse Sósimo. Da mesma forma, 66% dos ouvidos pelo Ipsos concordam com a afirmação de que agora que Lula foi condenado à prisão, os políticos vão tentar acabar com a Operação Lava Jato. 56% creem que a operação está mostrando que todos os políticos são corruptos. 39% das pessoas ouvidas discordam desta afirmação. Mais ainda, para 91% dos ouvidos, a Operação Lava Jato deveria investigar todos os políticos, enquanto apenas 7% discordam desta afirmação. Popularidade de Temer. No chão. A pesquisa do Instituto Ipsos também perguntou aos entrevistados o que eles acham a respeito da administração do presidente Michel Temer, MDB. A resposta ótimo teve 0% de respostas, e apenas 2% consideram o governo Temer bom. Por outro lado, a maioria dos entrevistados considerou o governo péssimo 61% e ruim 22%. Os que avaliam o governo de forma regular, mais para positiva são 5%, e os que veem a administração de forma regular, mais para negativa são 9%.